Fala pessoal, tudo bem? Vim falar com vocês hoje sobre a lesão do ligamento cruzado anterior do joelho, que é uma lesão aí bastante comum, principalmente no meio esportivo, tá certo? E qual a localização e função deste ligamento? Então ele fica localizado aqui na região mais interna do joelho, este pontinho laranja aí, lá no fundo. Ele tem sua origem na borda interna aqui do côndilo lateral e se insere aqui na região do planalto tibial. E qual a sua função? Sua principal função é restringir a translação anterior da tíbia em relação ao fêmur. Ele vai impedir que aconteça esse movimento aqui, ó, de deslizamento anterior da tíbia em relação ao fêmur e que ocorra então a luxação desta articulação. Tá certo? Outra função importante é que neste ligamento nós temos aí alguns mecanoceptores sensitivos, que são estruturas responsáveis por enviar feedback sensorial ao cérebro em relação à posição que se encontra a articulação, o que é muito importante aí para o nosso controle motor. E o que causa lesão deste ligamento? Qual é o principal mecanismo aí? O principal mecanismo de lesão deste ligamento é o mecanismo que nós chamamos de movimento que nós chamamos de valgo dinâmico, que é uma combinação do movimento de adução e rotação interna do fêmur em relação à tíbia. Normalmente é comum o paciente estar com o pé fixo no solo, então acontecer um torque adutor e rotador interno do fêmur em relação à tíbia. Esta combinação de movimento ela pode gerar a torção desse ligamento, e essa torção pode ocasionar a ruptura, que ela pode ser total ou parcial. Já em relação ao tratamento, o tratamento ele pode ser feito de forma conservadora ou cirúrgico, e ele também é dividido em algumas fases. E em relação se o tratamento vai ser conservador ou cirúrgico, isso vai depender de algumas características individuais de cada pessoa. Normalmente, pessoas mais ativas, que praticam atividades esportivas ou atividades laborais com maior demanda física, essa pessoa costuma ter mais demanda, mais sobrecarga nesta articulação. Então, nesses casos, é mais indicado que seja feito o reparo cirúrgico para que se possa estabilizar melhor esta articulação. Já em casos de pessoas menos ativas, que não praticam tanta atividade física, normalmente idosos, que não têm tanta demanda, tanta sobrecarga a essa articulação, nestes casos, as outras estruturas articulares, junto com a congruência óssea e também com a musculatura adjacente, essas estruturas já podem conseguir estabilizar essa articulação. Neste caso, pode ser que não seja necessário o reparo cirúrgico, tá certo? Em relação às fases do tratamento. A primeira fase aí vai ser no momento da lesão. Neste momento, pode ocorrer uma inflamação. Essa inflamação vai causar dor, edema e também restrição de movimento. Nesta fase, normalmente é indicado aí alguns anti-inflamatórios, analgésicos. Na fisioterapia também nós temos aí alguns recursos para diminuir a dor, controlar o edema e também diminuir a restrição de movimento, né? E já em casos que seja necessário o reparo cirúrgico, é importante que o paciente ele passe por um processo de pré-operatório para estar preparando a articulação e a musculatura adjacente para que no pós-operatório essa pessoa tenha aí um tratamento mais eficiente e também mais rápido. Já no pós-operatório, depois da cirurgia, também é necessário o paciente passar por um processo de reabilitação para que possa restabelecer a sua função motora e ela possa voltar às suas atividades de vida diárias, atividades laborais e também atividades esportivas, tá certo? Então, caso você tenha esse tipo de lesão ou conheça alguém que tenha, entre em contato conosco que nós vamos te ajudar aí neste processo.